Olá, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo bem interessante e eu vou falar sobre uso capião de terrenos pequenos. Aí o senhor e a senhora vão se questionar o seguinte: e qual é o problema? A quem interessa esse vídeo? Senhor, senhora, esse vídeo interessa, por exemplo, para quem tem um terreno pequeno, aquele que tem a posse de um meio lote. Vamos imaginar aquele que tem a posse de uma parte de um terreno, que é aquela parte onde que é usada só para, digamos assim, o uso da casa. Também esse caso é interessante para quem tem posse de lotes pequenos e irregulares. E aí vocês vão me perguntar: sim, mas e o que isso tem a ver? É que é assim, pessoal, é que agora, a partir do entendimento último adotado pelos tribunais, é possível fazer a usucapião de lotes pequenos, vamos assim dizer, meios lotes, e mais, eu digo que é possível fazer a usucapião só da parte onde que está a casa, dentro de um lote maior, e digamos assim, o seu acesso. Então, dito isso, aqueles que não me conhecem, eu quero dizer que eu sou advogado, eu tenho longos anos de experiência e um vasto conhecimento jurídico e trabalho na cidade de Curitiba, no Paraná. Aí o senhor e a senhora talvez vão se questionar o seguinte: mas João Antônio, afinal de contas, já não era permitido fazer usucapião de lotes pequenos? Aí eu digo para os senhores que sim e que não. Primeiro vamos falar do sim. Vejam os senhores o seguinte: nós temos, por exemplo, a Constituição Federal, ainda lá em 1988, ela tem uma previsão de usucapião de lotes até 250 metros quadrados. Ótimo. Em 2002, entrou o Código Civil e trouxe também a figura da usucapião de lote até 250 metros quadrados. Também lembra lá em 2011 aquela lei que trouxe aquela possibilidade de usucapião do lote de terreno, digamos assim, do marido quando abandona a casa, ou a mulher quando abandona a casa, até 250 metros quadrados? Aí o senhor vai me questionar, a senhora, assim: mas calma, mas se eu tenho uma previsão constitucional e tenho duas normas tratando desse assunto, já não era permitido? Eu digo para os senhores que sim, só que nós temos um problema. E qual é o problema que eu quero esclarecer ao senhor e à senhora? Assim, é que as leis municipais chamam-se leis de urbanismo, ou vamos assim dizer, as leis que tratam do zoneamento urbano, dentro de N municípios desse país, tinha a seguinte regra: quando vai se fazer loteamento, tem que fazer loteamento de, por exemplo, é muito usual 360 metros quadrados, vamos pensar assim num lote de terreno padrão. E aí qual era o problema? O problema era assim, quer ver? Vem cá. Quando uma pessoa ia fazer uma usucapião de um terreno que dava menos de 360, o município se manifestava contrário: olhe, esse terreno tem área menor que a mínima permitida. Tudo bem, aí o que acontecia? Tinha juiz que mandava seguir, tinha juiz que não mandava seguir, e tinha juiz que dizia o seguinte: e o que você quer fazer, possuidor? Eu, por exemplo, cheguei a trabalhar em situações que eu tive que requerer em nome do meu cliente, assim: eu quero que após o término da ação do usucapião que fique parte ideal. Veja o senhor e a senhora o absurdo da regra, digamos assim, norteadora municipal. Aí, o que aconteceu? Nós temos aí ao longo da história, após 88, várias leis que trataram dos loteamentos para situações de baixa renda. E naquelas situações, nós temos leis especiais, inclusive nesse sentido, era permitido criar lote de terreno de 220 metros quadrados. Vejam os senhores e a senhora onde é que está a incoerência da coisa. Eu tinha a Constituição, Código Civil, a lei lá de 2011 que eu falei, e as leis que falavam sobre, digamos assim, os loteamentos de baixa renda. Em todas as circunstâncias admitia-se a regularização da propriedade menor, com área menor que 250 metros quadrados. E se é menor que 250, claro, com certeza menor também que os 360 de regra, como área de exigência municipal.
Aí a dúvida é a seguinte: bom, e agora? Eu posso fazer o senhor ou a senhora que tenha, voltando ao nosso raciocínio, aquele que eu falei lá no início, lembra? Se o senhor tiver, por exemplo, um lote pequeno, se o senhor tiver um meio lote, vamos dizer assim, o senhor tem só a posse de uma parte. Olha o que eu falei lá atrás, eu falei meio lote. Aqui eu estou falando de uma parte de um lote. Ou vamos assim dizer, você só tem a posse do local onde está a tua casa. Ou mesmo tu tens a posse de um lote irregular, digamos assim, de um loteamento irregular. Vejam os senhores e a senhora o pulo do gato do que eu vou passar para vocês. E qual é a situação? Assim, pessoal. Vejam bem, nesta situação, agora, em data recente, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça passaram a adotar o seguinte entendimento jurídico: as leis municipais de zoneamento urbano não podem, veja bem, as leis municipais não podem impedir a ação de usucapião, porque o terreno tem um tamanho menor do que, vamos assim dizer, o lote padrão. E aí o senhor e a senhora vão se perguntar, e essa é a matriz do meu esclarecimento. Então, com esse novo entendimento, digamos assim, é possível a usucapião de um terreno de qualquer tamanho? Essa é a grande pergunta. A resposta é sim. Eu digo para o senhor e a senhora que com esse novo entendimento dos tribunais, é possível a usucapião de parte de um terreno. E na decisão recente, agora não longínqua do Supremo, ele disse assim, que é permitida a usucapião de um imóvel até 250 metros quadrados. Sabe por quê? Vejam, os senhores e as senhoras, o seguinte: quando a Constituição, lá ainda em 1988, foi criada, ela tem um usucapião especial de um terreno até, ela diz assim, até 250 metros quadrados. Mas a pergunta é a seguinte: é até de quanto até o 250? Aí vem a resposta à dúvida matriz. Senhor, senhora, o que os tribunais não querem é que se faça um usucapião de um espaço tão pequeno que não seja útil. Porque a lei brasileira, em se tratando de propriedade, ela sempre aplica o princípio da utilidade. Então, assim, o tamanho do imóvel, o tamanho da área que o senhor e a senhora precisam usucapiar, que vocês têm em posse como donos, é menor que 250? É menor que o lote padrão? Resposta sim. Mesmo sendo menor que o lote padrão, mesmo sendo menor que os 250 metros quadrados, é possível agora fazer o usucapião. E aqui, senhor e senhora, que está a solução do problema. Sabe qual é o contexto disto tudo? É que assim, nós temos no Brasil milhares de milhões de propriedades irregulares que não estavam sendo documentadas, com posses assim de anos e família, de gerações, por causa desta vedação. Veja, o senhor e a senhora, quão importante foi esse novo entendimento. Sabe por quê? Porque assim, pessoal, a lei, os tribunais, ele tem que criar um entendimento segundo a regra social. E se a regra social faz com que o cidadão, o pai, a mãe de família, acabe tendo posse com ânimos de dono em áreas menores que o lote padrão, por que não permitir que seja documentado? Então, agora, com esse novo entendimento, com certeza absoluta, é possível fazer a usucapião, é possível documentar. O senhor e a senhora procurem um advogado, uma advogada na sua cidade, comentem com eles desta possibilidade, mas a maioria dos advogados, dos profissionais já estão sabendo, e digam da possibilidade de fazer a usucapião de lotes de terrenos pequenos, tá ok? Muito bem, se você gostou desse vídeo, claro, deixa o seu like. Se você não for inscrito nos meus canais, por favor, se inscreva, ajuda a movimentar o canal, ajuda a informar os organismos de busca da utilidade deste conteúdo.
Compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas que você ama, que você gosta. E claro, se isto aqui foi útil a você e você está até esse momento assistindo o vídeo, aceita a minha gratidão, o meu muito obrigado e claro, até o próximo vídeo.